casa em que Hannah Arendt cresceu foi um ambiente de erudição, espaço de movimentos políticos e culturais, frequentada por importantes figuras da época. Judia, Hannah Arendt estudou em escola alemã clássica e depois teologia cristã. Brilhante aluna, mas rebelde, foi expulsa no ensino médio. Com Heidegger, teve intenso envolvimento intelectual e afetivo. Orientada por Karl Jaspers, fez sua tese sobre o amor em Santo Agostinho. Embora nunca tenha sido marxista, casa-se com Heinrich Blücher, um militante comunista. Nunca fora ligada ao judaísmo, até a ascensão de Hitler, quando passa a ser militante política de causas judaicas. Presa, foge para a Suíça, segue para Paris e, finalmente, aos Estados Unidos, onde passa a viver. Escreve Origens do Totalitarismo, em que trata da experiência política europeia dos séculos XIX e XX. Em A Condição Humana, procura entender a política do século XX e recuperar a luz de um mundo público que já tivera vigor na Grécia e especialmente na Roma Antiga. A obra da Arendt teve inicialmente uma repercussão forte no Brasil no campo do direito. Ela também teve um impacto grande na área da ciência política. Ela é a grande autora hoje para falar das questões das esferas pública e privada, né? Na filosofia, um impacto relativamente discreto, né? Tem esse fato que a Arendt nunca se chamou de filósofa. Todos, né, em geral, a consideram como filósofa por sua formação, né? Ela fez faculdade de filosofia, o doutorado dela em filosofia. Ela mesma nunca se considerou filósofa. Agora, na educação mesmo, para chegar ao ponto, né, que nos interessa, eu acho que foi de uns 4 anos para cá, 4, 5 anos para cá, que a obra dela começou a ser muito lida, né? E é um pouco surpreendente porque há filósofos, como por exemplo o John Dewey, para quem a análise da educação, em particular da educação escolar, é parte constituinte da própria filosofia, né? Para Dewey, pensar a democracia não é possível em abstração de pensar a escola, o processo de escolarização. Há outros em que a educação é importante como parte de um projeto político. É o caso do Rousseau, do Platão, né? Quer dizer, para ambos, pensar a educação é pensar uma nova sociedade política. Outra posição que a Arendt vai criticar fortemente, né? Então, é compreensível que autores como Dewey, como Rousseau, como Platão, sejam muito estudados na educação. Mas é um pouco surpreendente que a Arendt tenha essa repercussão que tem tido. E também é surpreendente porque a Arendt escreveu muito pouco, quase nada sobre educação, né? Ela tem um artigo, que é de 1958, chamado A Crise na Educação. Acho que depois a gente tem que entender esse título, né? Porque não é, isso é importante dizer, não é a crise da educação. Mas ela está pensando a crise, né? A crise do mundo moderno, refletida na educação. É esse o ponto que ela quer estressar, né? Portanto, a Arendt não está preocupada literalmente com processos educacionais, com pedagogias, etc., mas ela está preocupada em que medida que a crise que a gente vive no mundo moderno, importante também dizer que para a Arendt, quando ela se refere ao mundo moderno, não é a modernidade, século XVIII, XIX, etc. O mundo moderno é o século XX. No final dos anos 50, Hannah Arendt vê a foto de uma menina negra sendo hostilizada ao entrar em uma escola no interior dos Estados Unidos. O país vivia uma campanha contra o segregacionismo racial e muitas escolas estavam se abrindo a alunos negros. Revoltada pelo uso de uma criança em uma luta política, Hannah Arendt escreve reflexões sobre Little Rock. O fato mostra sua crença de que os adultos e a educação deveriam defender as crianças das ameaças do mundo. E começa a dar atenção ao tema da educação e escreve finalmente esse ensaio, A Crise na Educação, que eu considero uma das coisas mais lúcidas que já se escreveu sobre educação no século XX. E, interessantemente, para uma pessoa que diz isso: eu não sou educadora profissional, não entendo de educação, o que me interessa são as relações entre os novos, aqueles que vêm para o mundo, e o mundo, os adultos. E a Arendt, portanto, não é uma renovadora pedagógica, né? Há filósofos como Dewey que têm esta preocupação mesmo, né? Em pensar, o próprio Paulo Freire, né? Em pensar dinâmicas de sala de aula, etc.
ou produz conhecimento, né, alguns sociólogos da educação que produzem conhecimento sobre a educação, né? O que ela produz é uma reflexão, um pensamento. E ela usava muito essa expressão que nós somos obrigados a pensar sem corrimão, né? Por que pensar sem corrimão, né? Ela ainda pertence a uma geração, tal como o Churchill, né? Numa homenagem ao Churchill, ela cita uma frase em que o Churchill fala alguma coisa que tudo aquilo que ele aprendeu a ter certeza que era imutável e que era impossível de acontecer, aconteceu. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Então ela é obrigada a pensar sem corrimão, sem o auxílio da tradição, né? Eu acho que aqui a gente já entra no primeiro termo do título do artigo dela, que é a crise na educação, né? É comum fazermos uma associação entre os termos crise e degeneração, entre crise e decadência. Para Hannah Arendt, crise tem outro sentido. Em grego, crises significa um momento ótimo para a intervenção, quando se desestabiliza o que era estável, um momento crucial em que as coisas se definem. A crise, para ela, não é um desastre, né? Não é degeneração. É simplesmente um momento crucial, né, de decisão, de pensamento, causado pelo que ela vai chamar da ruptura do senso comum. Frequentemente pensamos em senso comum como algo em oposição ao conhecimento científico. Para Hannah Arendt, senso comum são experiências e significações compartilhadas. Um exemplo de significação compartilhada é a palavra cadeira. Para aqueles que compreendem a língua portuguesa, cadeira é uma peça do mobiliário que consiste num assento com costas, dobrável ou não, com ou sem braços. É um termo compartilhado por nós. É essa significação comum que entra em crise no mundo moderno, né? Eu vou pegar, se a gente compartilha o significado de vermelho, de cinza, né? Não compartilhamos os significados fundamentais, por exemplo, do âmbito ético. O que significa dizer que fulano é um homem bom? É possível quando eu falo, dois empresários falando, fulano é bom, né? Talvez tenha um sentido para isso daqui completamente diferente de dois padres dizendo, fulano é bom. Por quê? Porque com o juízo pré-formado com preconceito, né, com uma resposta que volta no tempo, nós não só não resolvemos a crise, como na melhor das hipóteses adiamos essa crise, porque ela vai acontecer igual daqui a um tempo. Isso é importante para pensar a educação, porque frequentemente, quando a gente se vê em face de problemas como o da autoridade, a gente quer resgatar a autoridade do passado. É impossível. Mas se nós o fizéssemos, daqui a 50 anos nós estaríamos na mesma situação. Então, para ela, a crise é a oportunidade de pensar o novo. De refletir sobre o novo, né? E aí sem corrimão, que significa que eu tenho que parar e pensar a minha experiência, né? E para mim essa é a marca do pensamento da Arendt como um todo. Logo na abertura do texto, na crise da educação, ela já abre falando da crise geral que acometeu o mundo moderno, já situando o leitor qual é o olhar a partir do qual ela se aproxima do problema da educação. E é interessante que ela chama a atenção para um ponto que me parece verdadeiro, e talvez daí o porquê que ela, embora só tenha escrito um texto em educação, tem importância no campo, né? Porque ela começa a chamar a atenção para a gente o seguinte, olha, comparado com as grandes crises do século XX, né, as guerras mundiais, a experiência da inflação, toda a crise no âmbito ético, etc., a gente tende a não perceber a profundidade e o caráter político da crise na educação, né? A gente tende a tratar a crise na educação como se ela tivesse uma origem exclusivamente interna. Basta você pensar que é muito comum que se você perguntasse para as pessoas, se você pudesse mudar as coisas na educação, o que você mudaria? E as pessoas falam, bom, do salário dos professores, é claro que os salários dos professores podem ser melhor, de métodos e técnicas de ensino que podem ser melhor, da formação do professor que pode ser melhor. Agora, se a crise que a gente vive depende de um bom salário, de uma boa formação,
e de um material didático correto, como explicar a presença dessa crise em países nos quais os professores ganham bem, são muito bem formados, pelo menos em comparação com nós? E aí vai ser o jeito que ela vai pegar. Ela vai falar assim, olha, a crise da educação significa que aquilo que nós vivemos primeiramente no plano público e político da crise da modernidade atingiu o âmbito que ela vai chamar aí de pré-político, da família e da educação. E logo no início também ela vai fazer a primeira definição dela da educação, que parece por demais simples, mas de novo, textos da Arendt, né? Ela lança a mão de um monte de conceitos que não estão claros para o leitor. A impressão que nos dá é que é uma frase autoevidente, autoexplicativa, né? A natalidade. Mas por que não nascimento e natalidade? E o que significa nascer para o mundo? É diferente de nascer para a vida? Então, só para pegar esses dois conceitos, mundo e natalidade, são conceitos complexos na obra da Arendt e cuja elucidação não está no texto dela, A Crise da Educação. Você precisa se remeter a outros livros, inclusive, né? Condição Humana, para entender o conceito de natalidade e o conceito de mundo, né? Nós, como qualquer animal, estamos ligados a um ciclo vital. Para Hannah Arendt, nascimento é o surgimento para a vida, para esse ciclo. Mas nascemos também para o mundo. O mundo, segundo Arendt, é a herança de artificialismos humanos construídos pelo trabalho, como a cadeira, ou as criações artísticas, ou as cidades. Então, por que a essência da educação é a natalidade? É o fato de que seres nascem para o mundo, né? Porque nós não nascemos só para a dimensão da vida. Nós nascemos para uma dimensão que diz respeito a esse conjunto de realizações humanas, né? E neles precisamos ser iniciados, né? Nós somos herdeiros de um legado histórico para o qual nós precisamos ser iniciados. Interessante que é um mundo que nos precede, né? Quer dizer, você nasce para um mundo, por exemplo, que tem a língua portuguesa. Ao aprender a língua portuguesa, você aprende não só a compartilhar significações com aqueles que estão aqui agora, né? Com os teus companheiros no momento, com o teu vizinho, com quem você fala essa língua, mas você aprende a compartilhar experiências com os que te precederam, né? Você pode ler Machado, Guimarães, Camões. A gente pode ir lá para trás, né? Como também você cria vínculos com o futuro, porque você desaparece, mas a língua que você falou, da qual você faz parte, né, permanece para os novos que aqui virão, né? Então, o mundo, e o mundo público também em Arendt, ele não é só um fenômeno como se fosse assim, geográfico, né? Ele é histórico. Ele significa que a gente compartilha um passado. E isso para Arendt vai ser muito importante, por quê? Porque é a única possibilidade da dimensão da profundidade para a existência humana. A dimensão da profundidade da existência humana depende da memória e do passado. A profundidade da nossa existência nunca é dada por um indivíduo isolado, mas dada por um pertencimento a um mundo muito maior do que eu, para trás e para frente, né? Então a educação tem a ver com a iniciação neste mundo. Percebe? E talvez isso faça com que a Arendt seja tão interessante hoje para a educação. A gente
gente tem essa retórica na educação o tempo inteiro, de que a educação prepara para o futuro. E a educação não tem, né, não tem que ficar com o passado. Né? Isso é muito forte na retórica pedagógica. Vamos preparar os meninos para o mercado de trabalho de amanhã. Há um duplo equívoco nessa frase, do ponto de vista da Arendt. Né? Primeiro, porque pressupõe que nós saibamos o que será amanhã. É pouco provável. Mas, se o soubermos, significa que aniquilamos a liberdade do âmbito da vida humana. Porque a liberdade para a Arendt não é a liberdade em relação ao outro, né? Eu faço o que eu quiser e você não interfere. É a liberdade em relação ao passado. Liberdade para a Arendt tem a ver com a possibilidade da construção daquilo que é novo. Isso é a ideia de natalidade também que está no conceito dela, né? É o fato de que o homem é sempre o início. De que do homem a gente não sabe qual será o futuro. Então, o primeiro ponto é esse, né? Roubaria, inclusive, dos jovens a possibilidade de criar um futuro completamente novo, inesperado para a gente. Né? E depois negaria a gente o pertencimento a um mundo que nos antecedeu. Né? É nesse sentido que, às vezes, a ideia dela é muito mal compreendida, quando ela fala que a educação é conservadora. Né? E as pessoas estão achando que ela está discutindo metodologia de ensino, né? Que o professor tem que dar uma aula. Isso é irrelevante para ela. Ela não é uma comentadora pedagógica. Como vai ser a aula é indiferente. O que significa ser conservador? Significa que é por meio da educação que esse nosso legado cultural permanece vivo. Então, o ponto é, um professor faz essa ligação entre o passado e o futuro. Como que ele faz essa ligação entre o passado? Trazendo esta herança que ele representa. Né? Um professor de filosofia, quando adentra uma sala de aula, é como se adentrasse junto com ele 2.500, 2.700 anos de uma prática cultural que se renovará naqueles alunos. Porque são eles que farão essa filosofia continuar viva, não repetindo, mas renovando, fazendo com que ela tenha novos sentidos. Né? E que nos possibilita essa experiência de dialogar com o nosso passado. Daí a dimensão da profundidade. Você percebe? Eu posso ter entre aqueles que acompanham na minha vida, o Sócrates, o Platão, o Santo Agostinho, como é o caso da própria Arendt. Né? Acho que há vários trechos no texto da Arendt que às vezes soam um pouco paradoxal numa primeira aproximação. Né? E um deles é essa insistência nela, que por um lado a educação tem um papel inegavelmente conservador, e por outro lado ela vai dizer que é em benefício daquilo que é novo e revolucionário que a educação deve ser conservadora. Né? Então, por um lado, dizer que a educação é conservadora significa que a educação tem um compromisso para com o mundo, né? Com esse conjunto de realizações históricas, né? Empreendimentos intelectuais, práticas discursivas, não discursivas de uma sociedade, né? A forma pela qual a gente usa o nosso corpo, por exemplo. Né? São tradições históricas que nos chegam. Então ela é conservadora no sentido que ela mantém este mundo Por outro lado, a educação também é conservação no sentido da proteção da criança, de que falávamos lá no início. É tarefa dos pais e também no início da escola proteger essa criança do mundo. Daí porque a gente, quando um bebê nasce, né, eu o protejo na minha casa. Né? O espaço privado é justamente o espaço de proteção contra a ameaça do mundo. E ao fazer isto, eu preservo a possibilidade desta criança que é nova no mundo empreender algo novo e inusitado, revolucionário. Eu preservo nela a capacidade ontológica
da liberdade como característica humana. Por que ontológica? Porque ela nasce, ela é própria do ser humano. Ela cita Agostinho falando, porque ao homem houve um início. Né? O início é mais do que o começo, a possibilidade de iniciar algo novo. O homem é um ser capaz de iniciar o novo, né? A sair do ciclo da natureza que repete-se eternamente. Né? Percebe? Não há golpe de Estado, nem a fundação de uma república num formigueiro. Não se começa o novo, né? Se repete sempre. Esse aparente paradoxo entre como pode ser a educação conservadora para que possa algo de revolucionário brotar, é exatamente isso que ela diz mesmo. É porque eu conservo para que algo novo possa acontecer. Pelo menos mais uma passagem no texto da Arendt sobre educação que causa um certo estranhamento, né? Que é o momento em que ela faz uma separação muito nítida, talvez mais nítida do que o possível, entre política e educação. Né? E que, ao meu ver, é em grande medida responsável pela não aceitação do seu texto na década de 90. Esse trecho, logo no início da crise na educação, no qual Arendt discute as relações entre política e educação. E tem lá uma posição que ela é polêmica, mas em grande medida foi mal compreendida. E me parece que essa falta de compreensão em relação ao que ela quer dizer com aquilo foi uma das responsáveis pelo fato de que esse texto ficou um pouco à parte das discussões na década de 70, 80. Né? Uma década muito politizada no Brasil e dava a impressão que ela estava falando de uma escola apolítica e neutra. E não é esse o ponto. Né? Então, a primeira coisa que acho que a gente precisa é decifrar o que ela está chamando de política e por que ela faz a distinção entre a esfera da política e a esfera da educação. Atribuímos vários significados ao termo política, tais como conchavo, uma profissão ou uma forma de gestão da coisa pública. Mas Hannah Arendt busca a origem do termo, a polis grega. A relação é política quando está fundada na palavra, na persuasão, na discussão. A política foi a invenção grega de tomar para os cidadãos a gestão da polis. Então, o que instaura a política é a invenção da igualdade. Portanto, uma relação só é política quando ela se dá entre os iguais. Certo? E nesse sentido que ela fala, cumpre divorciar da educação. Por quê? A educação pressupõe que não somos iguais. Né? E não é que não somos iguais simplesmente porque o professor sabe mais do que um aluno. Isso nem sempre é verdadeiro. Um professor, às vezes, um professor de informática pode saber menos. Mas porque o lugar social que você ocupa é um lugar distinto. E para ela é muito claro que o lugar do educador é um lugar distinto do lugar do educando. Essa distinção é temporária. E ela existe para ser superada. Mas enquanto existe, ela é distinta. E ela se funda não exclusivamente na posse ou ausência de um conhecimento, mas na responsabilidade sobre o mundo. Esta é a chave da distinção. Significa que aqueles que já estão no mundo e os adultos respondem por ele, por este mundo. Em Arendt, ao contrário desta retórica comum, a educação não é centrada na criança. Ela é tão centrada na criança quanto no mundo. É tão importante o conteúdo a ser ensinado quanto aquele que aprende.
Por quê? Porque o mundo não gira em torno dos interesses privados daquele que aprende. Esta é uma distinção forte, né? A Arendt, toda a parte 2 do texto da crise da educação é uma crítica que a Arendt faz aos pressupostos, não à teoria, mas aos pressupostos da teoria escola novista. O livro em português traduz como educação progressista, mas isso é uma tradução pobre do termo em inglês, progressive education, que talvez seria melhor traduzido para o português como escola nova. Ela critica um dos pressupostos de que haveria um mundo da criança, né? Essa ideia, educação centrada na criança. Vai mudando um pouquinho o termo, né? Agora a gente fala em protagonismo juvenil, né? Mas é interessante que o tempo inteiro o culto àquilo que é novo, né? Por oposição ao que? Ao mundo que é velho, né? Você percebe? Porque isto denota uma certa forma de relação que nós temos com este mundo que nos acolheu, com aquilo que seria o nosso lar imortal para nós, seres mortais. Que é qual tipo de relação? Justamente a relação de consumo com o mundo. O mundo passa a ser algo que existe para o meu gozo, digamos. Então, nesse sentido, isso é a dificuldade de pensar qual é o papel do professor para a Arendt, né? Porque o papel dele é um pouco contagiar os alunos com amor ao mundo, o amor mundi. Agora, é difícil a gente criar nas gerações um amor ao mundo no qual nós nos sentimos tão mal, do qual nós nos sentimos tão alienados, ao qual nós não temos uma relação de pertença, né? Na verdade, a educação seria aquilo que cria entre nós e o mundo uma relação de pertencimento. Esse mundo me faz ser aquilo que eu sou. O que é absolutamente verdadeiro, né? Quer dizer, o que seria eu se não falasse esta língua português? Né? Se eu falasse javanês, seria outro ser, né? Outra visão de mundo, né? A minha visão de mundo é condicionada pela língua que eu falo e ela sou eu. Então, em grande medida, a tarefa do professor tem a ver com isto, com o cultivo deste mundo e do amor, não como um sentimento privado, né? Mas como um sentimento de pertença, de compreensão desse mundo, né? Então, a tarefa da educação, por um lado, é trazer inteligibilidade para o mundo, fazer com que o mundo seja compreensível aos meus olhos, que ele faça sentido, que é uma coisa complicada. Agora, para fazer sentido, eu preciso dispor das melhores teorias, né, do mundo. Arendt tem a clara noção de que no mundo moderno, a tradição se esfacelou, né? O que é tradição para Arendt? É importante também a gente definir isso, né? Pode-se falar em tradição quando os costumes, os pontos de vista ou os princípios que herdamos servem para guiar nossas atitudes no presente. Significa que o passado tem força de autoridade. Para Hannah Arendt, a tradição se esgarçou na modernidade, que não temos mais experiências que sejam incontestes entre nós. Ela classifica o Walter Benjamin como um pescador de pérolas, né? E qual a tarefa? É ir lá no fundo do mar, pegar essas pérolas e trazer à tona, né? Como se essa fosse a nossa tarefa. A tradição como um todo desapareceu. Nós não temos experiências que sejam incontestes, né? Nós não temos princípios de julgamento que estão acima de qualquer questão. E isto não é nenhum desastre. Mas o que nós temos? Um repertório de coisas belas e interessantes que nós podemos trazer.
A literatura é cheia de pérolas. Então, se nós não temos uma tradição, um bloco que se imponha como autoridade, nós temos pérolas, né? Coisas lindas do passado que podem ser legadas às novas gerações como um presente, parte do mundo, fragmentos do mundo. Essas pérolas seriam fragmentos do mundo que merecem ser preservados, mesmo que eles já não tenham mais o peso da tradição. E isso é uma tarefa do professor, né? Fazer essa escolha. E é a responsabilidade do professor também. Você percebe? Esse é o tempo inteiro ela vai bater uma enorme responsabilidade do professor pelas suas escolhas, né? Que aspectos do mundo você deve apresentar, né? Porque ela diz isso literalmente, né? Mostraram como o mundo é e não como ele deveria ser. Compreender o mundo, não necessariamente agir sobre o mundo, né? Ela é uma crítica desta ideia muito pragmática de uma escola, por exemplo, voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades, né? Por quê? Porque competência, você percebe, a competência do ponto de vista axiológico, moral, ela é neutra, né? Eu posso ser um competente orador e usar a minha competência para o bem ou para o mal. E por que não ensinar o que o mundo deveria ser, né? Porque a nossa responsabilidade política sobre esse mundo é agir nele e preparar, né, os jovens só no sentido de que eles compreendam o mundo, porque amanhã o palco é deles. Eles agirão neste mundo, né? E nós não temos o direito de dizer para eles o que eles deverão fazer, né? Se nós assim o fizermos, nós roubamos deles a chance sobre o mundo. Então, a Arendt volta a dizer que o compromisso da escola é com a formação. Não a formação de conteúdos que sejam importantes para o êxito no mercado de trabalho futuro, que a gente nem sabe se existirá futuro, mercado, ou trabalho, ou emprego. Mas, num conteúdo que faz parte daquilo, né, que nós acreditamos ser uma herança cultural humana, a qual aquele aluno tem direito, mas um direito que ele só poderá usufruir na medida em que lhe for ensinado. Nesse texto há também uma passagem na qual ela é extremamente crítica ao que ela vai chamar lá da ciência da pedagogia, de uma ciência da pedagogia que para ela se emancipa dos conteúdos a serem ensinados, né? Ou seja, que formar um professor era formar alguém capaz de ensinar, seja lá o que for. Que seria uma solução técnica para o problema da educação, né? Um professor que tenha técnicas de ensinar. E o ponto é assim, como é que um pai respeita... Você imagina a seguinte frase, né? Acho que eu tentar dar um exemplo do que a Arendt quer dizer. Eu falo, ele é um pai que respeita muito o seu filho, mas não lhe traz comida, não troca quando ele está sujo, mas ele respeita. Como que um pai manifesta o seu respeito pelo seu filho? Fazendo aquilo que a gente espera que um pai faça, né? De alguma maneira prover a subsistência do seu filho, cuidar do seu bem-estar físico, espiritual, etc. Se ele não fizer isso, ele não o respeita como pai. Ele vai falar, não, mas eu respeito as opiniões do meu filho. Mas desculpe. O problema é que se ele é teu filho, se ele tem 7 anos, o ponto é, você precisa prover a subsistência. Como que um professor manifesta o seu respeito pelo aluno? Ensinando. Os
exercícios da área de educação são fortemente marcados pela sua própria experiência escolar, né, de uma escola firme no conteúdo, né, e não uma escola muito pautada nas relações pessoais, né. Daí também a crítica dela, a ideia do mundo das crianças, de uma escola democrática como uma escola na qual o professor e aluno têm o mesmo lugar, etc, etc. E isso é uma crítica particularmente, eu acho que ainda mais pertinente no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Porque a nossa tradição, né, como diria o Sérgio Buarque, cordial, é de que o bom professor é aquele professor bonzinho e amigo. E que essa escola das relações pessoais cordiais e bacanas é uma escola democrática, né? A gente poderia pensar que uma escola democrática é aquela escola que pega essa nossa herança cultural e distribui com equidade para toda a população, né? Que a nossa escola será mais democrática o dia que todo mundo conhecer Machado de Assis. Gostar ou não é um outro problema. Mas ter tido a oportunidade, aquilo que até hoje tem sido restrito à elite da nossa sociedade, que é o conhecimento, por exemplo, da nossa literatura, certo? Possa ser acessível à totalidade da população. Me parece que aí nós teremos uma escola democrática, né? O texto da área é premiado de pontos polêmicos, por quê? Porque as observações que ela faz sobre a educação vão exatamente na contramão de toda a retórica da pedagogia contemporânea, né? Dentre elas, essa coisa, né? Ela vai falar, olha, o pressuposto complicado é a ideia de que nós só podemos aprender aquilo que fazemos, né? Mas é preciso prestar atenção exatamente no que ela está dizendo. Ela não está dizendo nós não aprendemos fazendo. Ela está dizendo, o equívoco é achar que só aprendemos fazendo. Na verdade, a gente confunde de novo sentido e finalidade. O conhecimento só tem lugar quando ele tem uma finalidade, ele serve para algo. Eu poderia fazer a pergunta, para que serve a poesia? É claro que eu posso atribuir à poesia uma finalidade. Ela serve para eu passar no vestibular. Ou ela desenvolve não sei o quê. Mas mais importante do que ter uma finalidade é que a poesia tem um sentido no currículo escolar, né? Ou seja, que a poesia produza naquele que a lê, que a faz, algo importante, independentemente da sua aplicabilidade. Também é uma ideia de que não é a pura prática que resulta na compreensão. Se eu te jogo num laboratório de biologia, com um microscópio, sem nenhuma teoria, né, você nunca poderá enxergar reprodução de células sem ter teoria. Você enxerga a bolinha. A crítica dela aí é muito ampla, é muito mais ampla do que parece ali, né? É uma crítica à nossa sociedade como um todo, à relação de saber da nossa sociedade. O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por sua natureza, não poder a educação abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, apesar disso, a caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela autoridade, nem tampouco mantido coeso pela tradição, né? Ora, em grande medida, esse trecho apresenta muitas das coisas que nós já comentamos, né? Quer dizer, o que significa um mundo mantido coeso pela tradição? O mundo é mantido coeso pela tradição só na medida em que as experiências dos nossos antepassados continuam a iluminar o presente e a ser experiências comuns para nós, né? Enquanto princípios que regem a nossa vida. Isso não é válido, né? Desde a modernidade, que esta ideia de que o futuro é um tempo melhor, que promete mais, e a ideia de progresso, né, significa que a tradição, aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, é incapaz de dar respostas aos nossos problemas presentes, né? Claro que meu avô não poderia saber o que fazer com células-tronco, porque isso não existia, não era problema, né? Por outro lado, o que significa um mundo que não é fundado na ideia de autoridade? Justamente de que não há princípios e padrões de julgamento que sejam incontestos entre nós.
Agora, do ponto de vista da educação, a recusa da autoridade é desastrosa. Né? E para isso a gente vai ter que penetrar um pouquinho no que ela quer dizer com autoridade. Se alguém nos aponta uma arma, obedecemos. Não pelo reconhecimento da autoridade, mas pela força. No caso da autoridade, a obediência é livremente consentida. Aquele que tem autoridade não dá uma ordem, mas um conselho, sobre o qual meditamos e provavelmente obedecemos, não por medo, mas por confiança. Por outro lado, autoridade não é persuasão. Persuasão é convencimento e se dá entre iguais. Autoridade pressupõe que as pessoas ocupem lugares diferentes, de hierarquias diferentes. Ela fala, sem essas condições é muito difícil educar. Porque alguém precisa dizer para essa criança que está chegando no mundo, isto é certo, isto é errado. Isto é correto, isto é belo, isto é feio. E é claro que isso também vai contra a retórica corrente na educação, que nós diríamos assim, não, é o interesse da própria criança, o importante é o julgamento dela, etc, etc. Como se esses julgamentos fossem resultados de uma autonomia crítica, que não é o caso. Você tem, por exemplo, a mídia dizendo a eles o que é o bom, o belo, o justo, o verdadeiro. A escola, que talvez seja, no caso do Brasil, a única instituição pública a receber a totalidade da população, não tem o direito do julgamento. Como se nosso julgamento, inclusive, impedisse esses alunos de fazerem os seus próprios julgamentos. Não impede. Ao contrário, é só na convivência com aqueles que têm capacidade e coragem de fazer julgamentos, porque para fazer julgamentos hoje você precisa ter coragem de dizer isto é errado, é só convivendo com quem tem a coragem e a capacidade de fazer julgamentos que você aprende a fazer julgamentos. E não a repetir julgamentos estereotipados, sobretudo da mídia eletrônica. Então, esse me parece também uma grande contribuição da Arendt para a educação. Né? A necessidade da coragem de tomar posição em face dos fenômenos do mundo. A educação é a responsável pela passagem deste mundo privado para o mundo público. A Arendt é a principal teórica desta ideia de esferas pública e privada e depois da esfera social. Né? E como para ela a gente vive num mundo no qual as esferas públicas e privadas estão todas misturadas, e essa é a nossa experiência, né? Ela vai falar, bom, como é que no meio desta confusão conceitual eu posso me orientar entre a natureza do que é público e a natureza do que é privado? Ela vai falar, bom, eu vou entrar na experiência original na qual surgiram os conceitos de público e privado. E ela vai mostrar que na Grécia, inclusive pré-filosófica, né, antes das figuras, Platão, Sócrates, etc., os gregos inventam essa separação muito clara de duas esferas completamente distintas, embora complementares. Então, a polis é algo que é comum a todos, onde ninguém governa nem é governado. Né? Não há noção de soberania. Todos os cidadãos, não todos os habitantes da polis, né? Mas todos aqueles que são cidadãos, né, criam essa esfera que é comum e compartilhada. Né? Ora, o que acontece é que a modernidade vai fazer com que aquilo que era do âmbito da esfera privada, por exemplo, das necessidades do labor, da sobrevivência, adquira importância pública. Daí porque o ministro da economia vem de oikos, de casa, né, do que é privado, passa a ser a figura mais importante. Né? A gente cria uma sociedade na qual a coisa mais importante do mundo é a gestão dos interesses privados, dos interesses produtivos e de consumo, do labor. Né? Por isso que ela vai falar, não é à toa que Aristóteles, que tem a experiência da polis, vai dizer que o homem é um ser político, né? Um viventes, um politikon, um vivente político que vive na polis. Né? Num determinado momento da modernidade, o homem é o homo faber, aquele que fabrica coisas. Né? Ela fala, no momento nós somos animais laborantes. Né?
Ou seja, aqueles que consomem para viver, vivem para consumir, né? E a nossa sociedade toda se organiza para a produção e o consumo, né? A nossa cidade é isso, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo é claramente isso. E me parece que, em grande medida, a luta dela é para vincular a educação com a esfera pública. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum.